muito importantes respeito da formação das vidas. Mas para dar uma base a este ensino, eu queria ler com os irmãos uma palavra que Jesus falou, que para vocês é muito conhecida. Mateus 6. Vocês sabem que Mateus 6 forma parte do ensino fundamental de Jesucristo para os discípulos. Hay muchas cosas en estos capítulos 5, 6, 7, 8 de Mateo, donde Jesús está colocando bases sólidas para que a iglesia sea edificada. Vamos a leer un versículo que nos da uma orientação muito importante para o que vamos a falar. Versículo 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos a ler também Marcos capítulo 1, Marcos 1, 14 e 15. Hora depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrepentei-vos e crede no evangelho. A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é esta: o propósito da vinda de Jesus à terra. Muitas vezes gosto de perguntar aos irmãos qual foi o propósito de Jesus ao vir à terra. A resposta muitas vezes é para nos salvar. É verdade, isso tem verdade, mas o propósito fundamental da vinda de Cristo foi para fazer a vontade do Pai, para agradar seu coração. Por isso, quando ele começa seu ministério, o ênfase da sua palavra, de seu ensino, é o reino de Deus. Para que nós tenhamos clareza em lo que temos que fazer aqui na terra, respeito da obra do Senhor, temos que saber qual é o propósito que Jesus teve para vir à terra. Jesus trouxe o conselho de Deus para os homens. E o conselho de Deus para os homens estava envolvido em o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é uma coisa que Jesus manifestou quando ele veio. O reino de Deus é eterno. Nos Salmos, Davi já está falando do reino. E fala, por exemplo, Salmo 145, ele fala: teu reino é reino de todos os séculos, de geração em geração. Tu senhorio por todas as gerações. O reino de Deus é Deus mesmo. O reino de Deus é eterno. Quando Deus colocou a Adão e Eva no Éden, ele colocou seu governo aí. Mas sabe o que aconteceu? O homem se rebelou contra Deus e se rebelou contra seu governo, contra sua autoridade. E esse foi um fato muito lamentável, porque depois disso o homem foi embora e foi degenerando sua vida, e com ele veio todo um espectro de situações que hoje nós estamos lamentando. Agora, quando Jesus veio, encontrou o mundo tudo bagunçado. Mas que bom que ele veio.
Ele falou assim: o tempo se ha cumprido. O reino de Deus está aqui, de volta. A pergunta é: o reino de Deus não estava na terra até que Jesus veio? Deus estava operando na terra, mas sabe o que acontecia? Os homens não estavam entendendo o que ele queria. A partir de Abraão, ele escolheu um povo chamado Israel para ser um povo de sacerdotes para ministrar ao mundo. ¿Sabe cómo acabó Israel? Siendo un povo que precisó de sacerdócio para sí mismo. No entendieron lo que el Señor estaba queriendo con ellos. Él quería un reino de sacerdotes. Cuando Jesús veio, Ele veio para comenzar un nuevo povo. Mas un povo que iba a ter as características totalmente diferentes a todo otro povo. Y aquí está el asunto que nos vamos a tratar esta noche. Todo lo que Jesús fez fue baseado en el gobierno de Dios. Inclusive, as atitudes de Jesús, as palavras de Jesús, como ele fala em João, vocês têm estudado o Evangelho de João. Aí Jesus fala várias vezes uma coisa muito importante: eu não vim para fazer a minha vontade. Mais ainda, em João capítulo 12, vamos a ler porque é muito importante. João 12, versículo 49 e 50, diz: porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. E sei que seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Pai me ordenou. O que pensa disso você? Jesus, o Filho de Deus, nunca pretendió falar nada pela sua conta. Ter nada pela sua conta. Todo o que o Pai me deu para falar, isso falo. E não só que falo isso, sino que falo como Ele me mandou falar. Aí temos o conteúdo e a forma. Não somos mais especiales que Jesus, não? Muitas vezes nós queremos fazer as coisas a nossa maneira e falar a nossa maneira. Mas eu acho que isso não dá certo. Para ter sucesso no que Jesus nos mandou fazer, vamos a ter que colocar muita atenção a lo que Ele nos falou. Amém? Agora, tendo em conta estes factores tão importantes, temos que entender que a obra que o Senhor nos encomendou, essa mesma que Ele veio a fazer. Antes de ir ao céu, Ele falou assim: agora eu tenho toda a autoridade nos céus, na terra, e agora vocês podem ir e fazer discípulos às nações. E aí Ele deu o conteúdo do que tem que fazer. Tem que fazer discípulos, batizar a eles e ensinar tudo o que eu ensinei a vocês. É simples, não é? Ensinar tudo o que Ele nos mandou. E aí temos um problema, sabe? O problema é que nós havíamos esquecido de ensinar tudo o que Ele mandou. E outro assunto muito importante que aconteceu quando Ele ensinou aos discípulos e quando iba a ir embora, essa palavra que Ele dá de fazer discípulos
y que enseñen todo lo que Él les mandó, incluye otra cosa, el cómo hacer. Jesús quería hablar así: façam como eu fiz com vocês. Então, aqui hay un aspecto que realmente a iglesia esqueció por mucho tiempo. Y en estos últimos años, o Espíritu Santo está restaurando fundamentos muy importantes para la iglesia. Y uno de ellos es que nós temos que aprender a hacer a obra do Señor como Él nos mandó. Hace 20 años atrás, yo comencé a entender que no podía seguir pregando y siendo pastor de un púlpito, porque eso no da certo. Enseñar de un púlpito, donde todo el mundo fala amén, amén, y você acha que todos que falan amén están entendiendo. Mas después de mucho tiempo entendí que ni todos los que oían y falaban amén entendieron la palabra. Y un día el Señor me comenzó a hablar respecto de comunicar a verdad, enseñar a los hermanos, mas otro fato importante, no solo informar a ellos, sino o fato de formar sus vidas. Y eso muda todo. Yo fui informador por mucho tiempo, mas después el Señor me mandó a ser formador. Y eso mudó todo, toda mi vida. Comenzó mudándome a mí mismo. Porque para formar a otros y para enseñar a otros, tenemos que tener una vida que mostrar. Y la primera cosa que el Señor me mandó a revisar fue mi familia, mi vida, mis actitudes, mis palabras, todo que contiene una vivencia. Por eso esta noche yo quería hablar con los hermanos cómo tener clareza para formar una vida. O más importante del trabajo de una persona es su producto acabado. Cualquier profesión, cualquier oficio, o más importante que tener en mente es tener un producto acabado, ¿no es? O marketing do mundo tem como principio esta situación. Mas no estamos, nos como servos do Señor, como líderes na igreja, no estamos pensando ao estilo do marketing do mundo. Ese fue o grande problema da igreja por muito tempo. Alguien falou así, que o mundo pegou os meios de Deus para fazer a obra do diabo. E a igreja pegou os meios do mundo para fazer a obra de Deus. E aí ficou o problema. Como é que o mundo pegou os meios de Deus para fazer a obra do diabo? Você sabe que Jesus falou assim: façam discípulos a todas as nações, não é? ¿Sabe quem pegou isso? Esse ensino, esse mandato? Os marxistas. Os marxistas han sabido discipular muito bem. Você quer aprender discipulado? Tem que olhar um pouquinho para eles, como han feito um trabalho muito bom. E sabe, conseguiram llenar o mundo com sua ideologia. E não só com conceitos, sino com prática. Ainda que sua prática é muito
está muito longe do que Deus quer para os homens. Mas eu estou falando do assunto, não estou falando que se o que eles fazem é bom ou é mal. Eu sei que está mal, mas olhe como eles pegaram algo que Jesus ensinou e colocaram isso para fazer suas coisas. E a igreja que fez? A igreja pegou o marketing do mundo e começou a organizar-se à maneira do mundo. Grandes organizações, muita organização, muita institucionalidade, mas pouco resultado. Nestes últimos anos, o Espírito Santo ha começado a soprar outros ventos para lembrar-nos de que se vamos a conseguir ganhar o mundo para Cristo, temos que voltar aos princípios fundamentais. Amém? Então, a finalidade do trabalho pastoral, quando falo do trabalho pastoral, não estou pensando só nos pastores, estou pensando em todos aqueles que colaboram com os pastores para guiar outras vidas, tá? Então, cada vez que eu fale a obra pastoral, vocês vão a incluir-se nesse trabalho. A finalidade do trabalho pastoral é a formação de vidas. E aqui quero esclarecer uma coisa, porque acho que não vai dar tempo esses 3 dias para falar tantas coisas. O trabalho pastoral também tinha sido um pouco trastocado, não? Muitos pensavam que um pastor é um homem que tem gravata, que se para num púlpito e prega os dias domingos e alguns dias da semana. Que um pastor é um que tem um gabinete e que tem que administrar muitas coisas da igreja e que tem que ligar com tudo o que é administrativo. Mas a principal coisa que um pastor tem que fazer para Deus é guiar e formar vidas. E seu tempo tem que estar investido em isso. Eu me lembro que muitas vezes, quando começamos a mudar o estilo de trabalho tradicional para o discipulado, alguns irmãos que já tinham anos na igreja começaram a falar para mim: pastor, você não me tem visitado. Você não tem visitado a mim faz tempo. Eu comecei a falar: olha, eu não sou visitador social. Vocês vão ter alguém que se preocupa de suas vidas e vão ter que aprender que todos vamos a ter que crescer juntos. Eu não tenho tempo para visitar a todos, mas você tem outro irmão que se vai preocupar de você. Vai visitar, vai estar com você. Eu não posso estar com todos à vez. Jesus pegou 12 discípulos e com esses 12 tinha muito trabalho, não? E alguns pretendem que um pastor atenda 100, 200 pessoas. É impossível. Por isso tem que haver uma repartição de trabalho para que possa haver um avanço na obra do Senhor. Então, trabalho pastoral principalmente é formação de vida. Pelo tanto, todo pastor, todo líder tem que conhecer bem seu ofício. A tarefa que deve realizar. Olhe, pregar, ensinar, ter reuniões, retiros, estudar, aconselhar, visitar, etc.
son actividades que un pastor realiza, mas ni una de esas actividades es un fin en sí misma. Todos son medios para conseguir o fin. Eso indica que todo líder cristiano tiene que tener objetivos. Si no tiene objetivos, difícilmente va a alcanzar a hacer lo que Dios quiere. Pablo dice en Colosenses 1:28, vamos a leer: o cual nos anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos todo hombre perfecto en Cristo. ¿Cuál es el fin que Pablo está hablando aquí? De presentar a función nosa, dice Pablo, como servos del Señor, es a presentar a todo hombre. Aquí se incluye a mujer, ¿no? Todo hombre, todo ser humano, perfecto en Cristo Jesús. Cuando se fala de perfecto aquí, nos está hablando de una perfección de aquella que nos pensamos muchas veces. La palabra perfecto tiene que ver con maturidad. Y Efesios 4 fala que los ministerios tienen como función principal llevar a iglesia, a los santos, a unidad de la fe, conocimiento de los hijos de Dios, a un varón perfecto a medida da estatura da plenitud de Cristo, a maturidad. Todo eso fala do carácter de Cristo, que tiene que ser formado en todo hombre y en toda mujer. Entonces, esa tiene que ser nuestra aspiración. No tenemos que conformar con menos. Trabajar para conseguir un objetivo. Ahora, yo quería, pujo muy bien, mas você me perdona, esa idea que tengo que presentar. Cuando Jesús enseñó, Él le falou así: yo soy a porta das ovelhas. ¿No falou así? Você sabe que el evangelio del reino es la cosa más objetiva que existe. Hay muchos que han querido entender el evangelio de otra manera. Muchos espiritualizan tanto evangelio que al final no se sabe qué es, ¿no? Es verdad que el evangelio depende del espíritu. Toda a potencialidad del evangelio del reino está dada pelo Espíritu Santo. Mas Jesús, cuando enseñó, Él fue muy objetivo. Él nunca fue ambiguo. Por eso tuve problema con los fariseos y con otros religiosos de su tiempo. Él falou: yo soy a porta de entrada. Una porta siempre de entrada y de salida, ¿no? El que por mí entrare, entrará. Vamos a suponer que esa es una porta. Está fuera. El que por mí entrare, entrará y saldrá a otro lado y hallará pastos. Bueno, Jesús como a porta, si solo fuera a porta, sería un problema, porque entramos y salimos a otro lado. Mas ¿para dónde vamos? Mas Jesús falou también así: yo soy o camino, a verdade, a vida. Después Pablo fala en una forma más clara para nosotros y dice que nos tenemos que olhar para o frente, para o alvo. Él le dice así, que Él no ha alcanzado aquello para lo cual fue Él mismo alcanzado en Cristo Jesús. Mas faço uma coisa, dice Pablo: deixo as coisas que ficam para trás
e coloco meus olhos em aquilo que está na frente. O alvo que Pablo está señalando es a estatura de Cristo Jesús. Esse é o fim de todo cristão. Olha o que fala Romanos 8, 28. 29. Sabemos que a todas as coisas concorre para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primo entre muitos irmãos. Então, o alvo que todos nós temos é ser semelhantes a Jesus. Vamos a poner aqui. Agora temos a porta de entrada e temos o alvo. Jesus falou: eu sou caminho, a verdade e a vida. Então, entre a porta de entrada e o alvo, existe um caminho. E esse caminho, essa experiência que nós temos que passar para ser formados até chegar à maturidade, ao caráter de Cristo que precisamos ter. Então, temos que saber que uma pessoa, quando se converte, que coisas temos que tratar nela? Não só temos que dizer: Jesus perdoa os pecados. Sim, está bem, Jesus perdoa os pecados. Jesus te vai levar ao céu. Vai levar ao céu. Mas aqui na terra, há coisas que têm que acontecer, não é? Se fuera o assunto de ser salvo para ir ao céu, Jesus nos salva e nos leva ao céu. Mas Ele não nos levou ao céu. Ele nos deixou aqui na terra porque temos que cumprir com um propósito. O mesmo propósito que Ele teve para vir aqui à terra. Uma das coisas bem importantes que vemos em Jesus é que Ele veio e se fez semelhante a nós. E nos mostrou que com um corpo semelhante a nosso corpo e com as limitações que nós temos, se pode fazer a vontade do Pai e se pode vencer todo o que aqui na terra há. Amém? Uma das palavras importantes de Jesus foi: confiar, eu venci ao mundo. Amém? Se Ele venceu o mundo, temos esperança. Então, aqui na porta de entrada, o significado da porta de entrada é que quando Pedro, por exemplo, pregou em Pentecostes, se lembram? Ele, depois que as pessoas ouviram a proclama de Jesucristo, falaram assim: que faremos agora? Que falou Pedro? Arrepentei-vos. Que mais? Batícese cada um para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, isso é um só pacote. Segundo o que encontramos nas Escrituras, isso todo vai junto. Não pode ser separado. A igreja entrou em grandes problemas teológicos para falar do arrependimento, do batismo e também do Espírito Santo. Um grande problema a través de muito tempo. Sabe por quê? Porque nós parcializamos as coisas. A obra do Senhor não se pode parcializar.
O que es un principio. Y cuando Pedro y los demás apóstoles pregaron el evangelio del reino, a primera cosa que ellos falaron después de proclamar a Cristo fue arrepentimiento, batismo y Espíritu Santo. Esas tres cosas son básicas y fundamentales para establecer o fundamento de Deus na vida das pessoas. E depois que as pessoas realmente se arrepentem, se batizam e são cheias do Espírito Santo, então começa o caminho, o processo da formação. Não se pode formar a ninguém que não tenha esta experiência. Obrigado. Porque o caminho não depende de conceitos, depende de uma nova vida. Se você quer levar as pessoas. Agora, irmão, todo líder cristiano debe ter objetivos claros, concretos, precisos, algo a conseguir con las vidas que están bajo su cuidado. También debe saber conducir a esas personas para esos algos. Es decir, debe determinar pasos prácticos para conseguir los salvos. Porque de esa manera un líder puede ejercitar fe con las personas que está guiando. Si no sabe dónde conducir a una persona, también no sabe cubrir esa vida con fe. Toda persona que está siendo orientada por un líder debe sentir seguridad de que está frente a alguien que sabe guiar su vida. Amén. Jesús falou así: un cego no puede guiar a otro cego, porque los dos van a caer en un buraco, ¿no? Y ahí la cosa es fea. Mas el Señor nos da luz para guiar a otros. Ahora, primera de Pedro 1:18. Viendo que no fue con cosas corruptibles como plata o oro que foste resgatado de vosa vã maneira de vivir, que por tradición recibistes dos vosos pais. Aquí se fala una cosa interesante, en otras partes también, mas yo quise leer este versículo porque fala así, que fuimos rescatados de nossa vã maneira de vivir. ¿Qué es una manera de vivir? Interesante hacer la pregunta. Vamos a considerar 4 aspectos de la manera de vivir. Primer aspecto, estilo de vida. Estilo de vida tiene que ver con gustos y costumbres. Todo ser humano tiene gustos y tiene costumbres. A veces sus gustos, sus costumbres tienen que ver con una situación étnica. Yo estuve ahora con japoneses. Japoneses tienen algunas costumbres propias da su nacionalidad. Chile, como chilenos tenemos costumbres, vosotros como brasileños tienen costumbres, los paraguayos tienen costumbres, todos los pueblos tienen costumbres y todo ser humano tiene gustos. El problema es que cuando estamos sin Cristo, las costumbres y los gustos van para otro lado.
van enrolándose con muchas cosas. Los costumes se misturan con cosas ocultas. Yo acho que no hay nación no mundo que tenga costumes y tradiciones del pasado que no tenga mistura con cosas ocultas. Os gostos das pessoas no mundo se han ido sofisticando. E os gostos têm que ver muito com o marketing do mundo, com o que o mundo oferece. E muitas vezes isso atrapalha as pessoas. Faz que as pessoas cheguem a ter grandes problemas na sua vida, problemas financeiros, problemas de relacionamentos. Es todo un estilo de vida. Mas o Señor nos rescató la manera de vivir. Ya vamos a explicar más eso. Segunda cosa, en esto da manera de vivir es a conducta. A conducta. ¿Qué es a conducta? Aquello que hacemos y aquello que decimos. O que hacemos y decimos denota una conducta. As pessoas nos ven a nós e nos escutam e sabem como rotular-nos, como classificar-nos. Porque todo lo que hacemos y decimos mostra uma conducta. Por eso Jesús se preocupó tanto da vida dos discípulos. Porque a vida é o que mostra a diferença, não só o que falamos. Amém? Terceira coisa, forma de pensar. Na forma de pensar está a escala de valores. Cada homem e mulher tem escala de valores. E a escala de valores tem muito que ver com nossa forma de pensar. A pergunta é, como é nossa forma de pensar? Asimismo, é nossa escala de valores. Quarta coisa, forma de ser, rasgos, características do caráter. Você ouviu alguma vez que falaram para você, você tem esse caráter? Você é irônico, você é passivo, você é assim, você é assá. Nos classifica, as pessoas que nos ven nos classificam, temos rasgos de caráter. Agora, toda esta maneira de vivir, nós heredamos de nossos pais, de nossos antepassados, de nossos parientes, dos que nos rodeiam e também da nossa história. Com todo esse peso, com todo esse, não sei se se fala em português, lastre. ¿Se entende a palavra lastre? Lastro. Com todo o passado que hemos tido, com a bagagem do passado, chega uma pessoa aos pés do Senhor. Sabe, a única coisa que pode mudar sua vida é uma mudança de atitude e uma fé genuína na eficácia da obra de Cristo na cruz. Essa é a única coisa que vai fazer romper a uma pessoa com seu passado. Um evangelho aguado, um evangelho com água. Como fala Pedro, não podemos ter um evangelho com água, porque um evangelho com água é ineficaz para cortar, para acabar com o passado. Só o evangelho do reino
presentando a Jesús como Señor, da bases sólidas para edificar bien una vida. ¿Cuáles son los cimientos da edificación? A primeira coisa que temos que pensar que o cimiento da edificación es Jesucristo como Rey y Señor. Amén. Cuando entramos a vivir no reino de Dios, cada uno debe ter plena conciencia de que ha sido introducido en un gobierno con autoridad, donde Jesucristo es el legítimo Rey y Señor. Es un gobierno con leyes, estatutos, ordenanzas, donde hay autoridad delegada de parte de Él. Si una persona no reconoce autoridad en Jesús como Señor, imposible de ser edificada. No se puede. Yo puedo guiar a mis hijos y formar sus vidas porque Él me reconoce como Pai. Yo no puedo formar los hijos del vecino porque Él no reconoce en autoridad en mí. Él tem su Pai, su Mãe. Mas porque meus filhos me reconhecem como Pai, como autoridade, eu posso formar eles. A atitude de rebeldia e independência do ser humano deve ser mudada por uma atitude de submissão e dependência. Uma boa definição da conversão, ¿sabe qual é? Mudança de governo. ¿Cómo definimos a conversión? Yo antes estaba gobernado por Satanás, ahora mi vida es gobernada por Jesucristo. ¿Concuerda conmigo? Si no es así, no sé qué es. La salvación no consiste en levantar la mano, ir al frente, recibir una oración y después asistir a reuniones. No. La salvación consiste en mudar de gobierno. Y cuando uno muda de gobierno, todo muda. Todo, completamente todo. ¿Y sabe cuál ha sido el problema que ha tenido la iglesia? Es que en muchos casos se ha querido edificar a personas rebeldes e independientes. O sea, personas que nunca mudaron su actitud interior. Dejaron algunos hábitos, dejaron de fumar, dejaron de beber, dejaron de hacer algunas cosas, pero su actitud interior no mudó. Y la cosa más difícil que hay en el ser humano es esa actitud interior de rebeldía y de independencia. Porque ese fue a semente Satanás semeó no hombre. Y Jesús vino para destruir a obra do diablo. Amén. Él quiere acabar con esa obra. Entonces tenemos que entender que nos y todos que se entregan a Cristo tienen que mostrar fruto. Y el fruto da mudanza es entrega incondicional a Jesucristo para vivir bajo su gobierno. Cuando uno se entrega a Jesucristo, Jesús nos perdona. Mas llegamos con una bagaje de pecados, trevas, culpas, situaciones que no se sabe cómo acertar. Entonces, tenemos que confesar nuestros pecados para ser sanos interiormente, para acertar con justicia todo que ficou pendiente da nossa vida, para no dar lugar a Satanás, porque sabe, a función de él es ser acusador. Si você deixa na sua vida una área oculta, una área oscura, él siempre va a estar acusando.
para avanzar más rápido en la edificación de la vida de las personas, es preciso que cada uno coloque su vida a plena luz diante del Señor y diante de una persona madura en la iglesia para ser orientada. Después, tenemos estos principios que estamos hablando de batismo. Batismo es sinónimo de muerte y sepultura a velha manera de vivir, a un pasado que dejamos atrás definitivamente y resurrección a una nueva manera de vivir. Romanos capítulo 6 fala muy claro respecto de esto, que cuando fuimos bautizados para muerte, mas también para vida. Es un compromiso personal con Jesucristo de dejar todo o velho y pegar a vida nueva en Cristo Jesús. Y después está a plenitud do Espíritu Santo. Espíritu Santo faz que nos sejamos dócil a la palabra. Para todos los que entran a formar parte del reino de Dios, o Espíritu Santo es indispensable. Sin Él no podemos entender, no podemos conocer a Cristo Jesús, ni podemos avanzar en la nueva vida. Ahora, la persona está lista para ser edificada en la nueva manera de vivir. Cuando acontece mudanza de actitud, confiesa sus pecados, se bautiza, recibe al Espíritu Santo, estamos recién frente a una persona que puede ser edificada. De ahí para frente, recién tenemos un discípulo. Antes de eso, no hay discípulo. Discípulo es todo aquel que está comprometido enteramente con Jesucristo. De ahí para frente, Jesús tiene autoridad para poder ordenar su vida. Entonces, ¿cómo edificar ahora? Con bases sólidas. Cuando pensamos en la iglesia, no tenemos que pensar en la iglesia como una serie de reuniones. No tenemos que limitar a iglesia a una reunión dominical o a un grupo casero, porque eso nos puede trabar. Trabar se llama, ¿no? La mudanza en la edificación de las vidas se produce cuando cada uno toma plena conciencia de que estamos formando, levantando un povo nuevo. No somos un grupo religioso, somos una nueva comunidad, somos un povo con todas las características de povo. Todo cobra un valor nuevo. A unas cosas más pequeñas o naturales da vida son importantes. Ya no nos preocupamos solamente da conducta, dos aspectos espirituales y de servicio de la iglesia, sino que todo lo que concierne a vida de un povo. Por ejemplo, una correcta tabla de valores. Cómo enfrentamos a vida como ciudadanos. Cómo tratamos o asunto da familia. Cómo tratamos o descanso, a saúde, alimentación, administración de dinero, a piedade, o testimonio, etc. Todo tiene que ver con la nueva vida. No tiene que ver solo con reuniones. Porque el Señor no nos llamó a ser reunionistas, nos llamó a ser discípulos y a vivir una nueva vida. Las reuniones son medios importantes para aprender, para convivir,
mas o fim é que tenhamos uma vida diferente. Agora, quando um líder tem alvos correctos, vas a ver cuáles son los alvos incorrectos. ¿Cuáles son alvos incorrectos? Por ejemplo, mantener un grupo de personas. Simplemente mantener un grupo de personas. Si ese es o alvo de algún líder, tiene que convertirse en un líder showman. Para tener siempre novedades. Cada semana tiene que tener algo novedoso para mantener as pessoas. Outra coisa errada pode ser que sempre tem que pensar em uma mensagem eloquente e novedoso. Saber mover a massa de gente, tocando suas emoções, ou sujetándolas a temor, ou alentando a superstição. Otro algo incorrecto es tener la mentalidad de llegar a ser un grande pregador. El Señor no precisa grandes pregadores. El Señor precisa de hombres que saiban formar vidas. No precisan pregar lindo, precisan falar a verdade do Señor. Amén. Cada vez o Señor está precisando menos de grandes pregadores. Él está precisando de toda a igreja. Você, cada de nós somos importantes para Jesus, porque cada de nós pode comunicar a verdade de Jesus e ganhar a outros para Cristo e formar a outros para Cristo. Amém? Outra coisa incorrecta que nós temos que evitar é limitar-nos a resolver os problemas das pessoas somente. No tenemos que tener un consultorio de resolver problemas. Edificar las vidas es más que resolver problemas personales. Amén. Tenemos que llevar a las personas a depender de Jesucristo y no depender de nosotros. Nos podemos dar consejos, orientar, ayudar, mas tenemos un límite. Mas cuando cada uno comienza a depender del Señor, se da cuenta que hay una fuente inagotable. Puede recurrir al Señor en cualquier cosa de la vida y Él le va a traer la respuesta. Amén. Nunca debemos dejar que las personas dependan de nosotros. Que cada cosa que acontece llega donde nos. Você me podría decir cómo faço eso, cómo faço otro. Muchas veces discípulos llegaron para mí a decir, ¿cómo faço esto? ¿Cómo resuelvo esto? Yo podría decir para él, mas no decía. Você tem que orar. Tem que buscar a respuesta en el Señor. Para que aprenda a depender de Él. Amén. Porque principalmente son discípulos de Jesús. Están con nosotros para ser guiados y orientados, pero tienen que depender de Jesús. Edificar entonces es completar o que falta para conseguir o algo propuesto. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 3:10. Ando incesantemente de noite y de día para que podamos ver o vosso rostro y suplir o que falta a vosa fe. O ministerio apostólico y los demás ministerios tienen que cubrir o que va faltando a fe dos hermanos. Amén. Porque cada uno va adquiriendo con Jesús una experiencia y va ganando en Jesús cosas muy importantes, va aprendiendo por leer las Escrituras, por el enseño de la palabra de servos de Dios. En fin, por muchos medios los hermanos van siendo edificados y nuestra preocupación debe ser completar lo que falta. Siempre va a faltar alguna cosa, vamos completando lo que falta. Mas
a primeira etapa da vida dos discípulos tem que ser bem objetiva. Temos que ensinar a partir da A, B, C, D, E. Temos que ensinar direto, como ensinamos aos filhos. Meus filhos não aprenderam por sermões. Eu não sentei a eles aí em uma cadeira e falei assim: olha, hoje vamos a falar da conformação do sabão, para que você saiba como deve tomar banho. Nunca dei um sermão do sabão para eles. Eu comecei a ensinar com minha esposa a eles como tomar banho, na prática. E eles aprenderam aí. Nunca dei um sermão como tomar a colher, como pegar o prato. Não, temos que ensinar. Ensinar para que aprendam. E depois que aprendem, não temos que ensinar mais. Eles já ficam com o ensino. Assim é a edificação. Temos que pensar que os meninos não sabem, vamos ensinar. Mas também se temos um menino de 2 anos e depois aos 20 anos temos que estar dando comida na boca ainda. Você sabe que isso é uma vergonha, não? Se um menino não é formado quando pequeno, depois quando grande vai ter muitos problemas. Por isso formamos aos filhos quando estão pequenos. Assim também na vida cristã temos que ensinar bem ao princípio para que não se deforme depois. Porque há muitos cristãos meio deformados depois, não? Difícil de fazer entrar a eles no caminho. Mas que bom que possam partir sendo bem edificados, amém? Não deve ter medo de ensinar bem, certinho as coisas que têm que ver com a vida, porque isso vai servir para eles. Você sabe uma coisa? Que filho nosso recebeu bem os ensinos? Quase nenhum. Quase sempre tem algumas coisas, receios, não? Você faz assim, que difícil. Faça assim, sempre reclamo, não? Mas nós somos pais, temos que saber que isso precisam, e temos que insistir, até que eles vão aprendendo. Na igreja hemos sido muito bonzinhos, não? Irmão, você tem que fazer assim. Que não sinto. E sempre andamos com 900, chegamos a 400 e não acontece nada. A igreja não camina por os sentimentos. A igreja camina pelos mandatos do Senhor Jesucristo. Amém? E es en los princípios do Senhor que vamos a ser edificados. Não nos sentimentos. Os sentimentos estragam tudo. Os princípios de Deus nos llevan à formação da vida. Amém? ¿Cuáles serían metas o alvos correctos? Con eso termino. Primero, formación do carácter, que consiste en humildade, mansedão, generosidade, ser dadivoso, ter templança, se fala templança, temperança, etc. Você leia Gálatas 5, 22 e 23 e vai ter aí todas as características do carácter que devemos chegar a ter na formação. Olha, uma das coisas mais difíceis na nossa vida é a formação do carácter. Mas é a coisa mais importante. Eu he tido que tratar com muitos líderes, com pastores já caminhando. Ai, quando o carácter não ha sido formado, se producen roces fortes, não? Mas ainda o Senhor pode trabalhar conosco. Amém? Passamos tempos, às vezes, difíceis lá em Concepción com alguns líderes. Então, temos que investir tempo, dormindo juntos, falando todo um dia, 2 dias, 3 dias, orando juntos, até que o Senhor foi limando
as asperezas do carácter. E hoje podemos ter um bom relacionamento. E esse bom relacionamento vai abençoar as ovelhas. Porque se as ovelhas olham para um líder que tem um carácter não muito bom, você sabe que todo é imitável, não? Todo se imita. E isso então prejudica a igreja. Outro algo correcto é estabilidade econômica, laboral e também uma vivenda digna, una casa digna. Eso tiene que ver con la formación de discípulos, sí, tiene que ver. Tenemos que orientar a nuestros hermanos a llegar a tener una estabilidad económica, a tener un trabajo o mejor que se pueda tener. Porque la vida cristiana no es aquella que tiene ambigüedad en la parte económica. No, el Señor quiere que seamos responsables. Amén. Y podamos progredir. No estoy hablando aquí do materialismo, estoy hablando de una estabilidad que puede conseguir. No estoy hablando de riqueza también, estoy hablando simplemente de estabilidad, porque eso trae bien para la familia. Tercera cosa, una familia feliz. La iglesia tiene que tener familias felices, no familias con problemas, conflictos, no. Y otra cosa más, tenemos que orar al Señor para que nos dé familias y no individuos.